escrito: aqui jaz Buda. Se você for no túmulo de Allan Kardec, vai estar escrito: aqui jaz Allan Kardec. Mas se você for no túmulo de Jesus Cristo, vai estar: já não está aqui, ressuscitou. Eu disse para ele assim: aquele que você guia, que você busca, ele diz: eu não sei de onde vim e eu nem sei para onde eu vou. Essas foram as palavras dele. Mas o meu Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a diferença, e nós temos que saber dessa diferença. O Jesus que nós servimos, ele é o caminho, ele é a vida e ele é a esperança. Os outros aí fora vivem de incerteza, não sabem nem de onde vieram, nem para onde estão indo. São cegos guiando o cego. Mas nós louvamos o Senhor, porque nós somos um povo privilegiado, porque nós conhecemos o verdadeiro caminho. Muitas pessoas estão à procura de caminhos e querem saber qual caminho eles vão entrar, e procuram um lugar, procuram em outro, mas nós, a graça nos alcançou, então nós já sabemos para onde nós estamos indo, o caminho em que nós estamos trilhando, o Senhor em que nós estamos servindo. Não há dúvidas, Ele é o caminho, a verdade e a vida, é Ele. Somente por Jesus Cristo vem a nossa salvação. Os ensinos de Jesus continham uma grande variedade de assuntos, contudo, entre eles podem ser encontrados alguns temas principais: reino de Deus, sua natureza divina, o homem e suas responsabilidades diante de Deus, sua missão, sua morte, ressurreição, além de sua segunda vinda. Jesus pode ter repetido outros ensinos sobre assuntos semelhantes, outros ensinos. Ele ensina apenas uma vez. Quem quiser compreender os ensinos de Jesus terá que compreendê-lo como homem e como Deus. Então nós temos que compreender a Jesus como homem e como Deus, né? Porque Jesus, ele foi Jesus homem e Cristo, Filho de Deus. Então quando nós dizemos só Jesus, aqui humanamente falando, foi Jesus homem. Mas quando você diz Jesus Cristo, você está dizendo Filho de Deus. Então toda vez que nós dizemos Jesus Cristo, nós estamos dizendo o Filho de Deus. Bom, relação entre Mateus, Marcos e Lucas. Todas as narrativas evangélicas seguem o mesmo padrão básico, o desenvolvimento da história de Cristo. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são mais parecidos entre si, por esse motivo recebe o nome de evangelhos sinóticos, visão conjunta, que é aquilo que eu disse para vocês já no início, né? Que todos os evangelistas, todos eles escreveram os evangelhos, mas tudo semelhante, porque estavam falando do mesmo Cristo, apenas contando testemunhos diferentes e histórias diferentes. O Evangelho de Marcos foi escrito baseado nesse material. Foi escrito por alguém que conhecia de perto os apóstolos e esteve intimamente ligado ao início da igreja primitiva. Mateus se ateve a esse material, entretanto acrescentou outro material de sua própria autoria, afinal foi testemunha ocular dos fatos. Então Mateus, ele foi testemunha ocular, ele esteve próximo, ele viu toda a história que ele escrevia, tudo que ele ia descrevendo, ele estava sendo testemunha ocular. Então foi algo realmente verídico, ele foi escrevendo aquilo que ele estava vivendo e estava vendo. Não podemos esquecer que os autores dos evangelhos foram inspirados pelo Espírito Santo em seus escritos. A decisão do que incluir ou não vinha direto do Espírito Santo. Portanto, temos certeza que o que temos em mãos são na totalidade a palavra de Deus. Então toda a palavra de Deus foi inspirada. E isso nos traz essa convicção da totalidade da palavra de Deus. Não dá para você dizer assim, ó, de Gênesis a Apocalipse, tal livro assim não foi inspirado. Todos eles foram inspirados por Deus, de Gênesis a Apocalipse. Todos foram por inspiração divina. No Evangelho de Mateus, Jesus não aparece apenas como mais um profeta em Israel, mas sim como Filho de Deus,
que havia de vir ao mundo. Mateus apresentou Jesus aos judeus como o esperado Messias das profecias do Antigo Testamento, bem como os novos crentes gentios como o Salvador do mundo. Estou adiantando aqui, gente, para nós terminar no horário. Há 38 referências ao reino do céu e ao reino de Deus. Uma semana antes de ser crucificado, Jesus entrou em Jerusalém como rei. Muitos judeus de seu tempo não reconheceram Jesus como rei. Entretanto, muitos outros o reconheceram. Bartimeu e o próprio Pôncio Pilatos, ao colocar na cruz acima de sua cabeça, Rei dos Judeus. Então, até o Pôncio Pilatos, ele reconheceu que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus, mesmo vendo ele crucificado. Mas ele reconheceu sim que Jesus era o Filho de Deus. Vamos ver aqui. O Evangelho de Lucas foi escrito pelo homem que o apóstolo Paulo chamou de médico amado. O próprio Lucas escreveu o seu Evangelho. Ele relata que tinha a intenção de escrever tudo o que Jesus fez em seu ministério terreno, além de seus ensinos. Ao lermos o Evangelho de Lucas, ficamos mais familiarizados com o amor de Deus, o seu plano salvador. Segundo evidências do Novo Testamento, chegamos à conclusão que Lucas era gentil e ilustríssimo, além de instruidíssimo na língua grega. Era versado no conhecimento médico de seus dias. Provável ser natural de Antioquia. Lucas escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos. Era amigo chegado de Paulo. Esteve em todas as principais ocasiões com Paulo, inclusive em Roma. Então Lucas, ele era um médico muito amado e conhecidíssimo também, que também escreveu no livro dos Evangelhos. Nós, quando você lê assim, se você pegar tudo aqui, você for lendo de um em um, tem muita coisa, né, gente? Mas eu estou pulando indo mais rápido aqui. Muitos termos são utilizados no Evangelho de João: permanecer, crer, festa, judeu, luz, vida, viver, amor, mundo, testemunho. Esses termos têm sentidos especiais com frequência, porém a chave para pensamentos expressos por João. Todos os evangelistas disseram que Jesus é o Filho de Deus. Então todos eles, gente, sem sombra de dúvida e nem variação, todos eles, Mateus, Marcos, Lucas e João, disseram que Jesus é o Filho de Deus. Entretanto, foi João quem ousou em dizer que Jesus é Deus e sempre existiu na eternidade passada. João fez sua narrativa do começo, apresentando Deus pré-existente. Para João, a manjedoura não é o começo, mas sim o início de sua encarnação. João apresentou Jesus como a palavra viva, ou o verbo de Deus. Então João já disse, deixou bem claro, que Jesus era o verbo, que ele verdadeiramente era o Filho de Deus. Ou seja, revelou que o Pai se comunica com toda a criatura através de seu Filho, deixando bem claro aqui que Jesus era o Filho de Deus e que Jesus se manifestara ao mundo, apresentando Deus. Então, o próprio Cristo, Filho unigênito, toda vez que se ouvir palavras de Deus, refere-se a Cristo Jesus. Então, quando a gente está falando assim, diz a palavra de Deus, a gente está dizendo, diz a palavra do Filho, Cristo Jesus, porque Ele é o Verbo. Jesus já é o Verbo antes de tudo, né? No princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então o Verbo sempre foi Jesus Cristo. Então o Verbo sempre existiu. O Verbo é porque Ele é a palavra viva. Jesus é a própria palavra viva. Então quando nós acreditamos em Jesus, e quando nós ouvimos falarmos da palavra de Deus, nós estamos referindo a Jesus Cristo, porque Ele é o próprio Verbo. Jesus é a palavra viva. Então o esboço de João apresenta Cristo. Ele é o Filho de Deus revelado, Ele é o Filho de Deus aclamado, Ele é o Filho de Deus que foi rejeitado e o Filho de Deus vindicado.
O Evangelho de João mostra-nos a bela e ímpar relação que havia entre Jesus e o Pai. Quando Jesus esteve diante do túmulo de Lázaro, apelou ao seu Pai para ressuscitá-lo. Então nós vemos, quando Jesus estava ali em frente ao túmulo, e ele clamou ao Pai e disse para Lázaro: sai para fora. Naquele momento, a morte teve que ouvir ali, o brado da vida, que era o Senhor Jesus. Então houve essa ordem, ele intercedeu ao Pai para ressuscitá-lo, e o Pai ressuscitou a Lázaro. Então, por intermédio de Jesus, também podemos manter comunhão com o Pai e o direito de sermos filhos de Deus. Então, Jesus nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Você tem o direito de ser chamado filha de Deus. Eu tenho o direito de ser chamada filha de Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, que um dia morreu lá na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos direito à vida eterna. Deus abençoe. Maravilha! Tivemos mais um período da nossa aula, 13ª bom, hoje com a direção e apresentação da aula com a pastora Claudilena. Jesus não voltando até lá, amanhã nós estaremos com a 3ª aula, tá bem? Com mais um preletor, a partir das 8 horas da noite, e vamos sendo edificados. Lembrando que cada aula vai ser disponibilizado também no YouTube, no canal do YouTube Teologia Didática. Vai ficar lá para vocês ficarem assistindo sempre que achar necessário, tá bem? Então amanhã a gente retorna se Jesus não vier até lá. Deus abençoe a sua participação. Vamos orar juntamente com os internautas do YouTube nesta aula. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te louvar e agradecer pela aula que nós tivemos nesta noite, apresentando os 4 evangelistas que escreveram os evangelhos sinóticos. Nós te louvamos porque o Senhor se ateve dos evangelistas para falar sobre a pessoa de Jesus Cristo, sendo a parte humana e a parte divina, assim como João, que escrevera sobre a deidade, revelando o Cristo, Filho de Deus, à humanidade. Obrigado, Senhor da glória, pelo aprendizado desta aula, desse momento. Continua conosco na próxima aula, é o que eu te peço agradecido, em nome do Senhor Jesus. Amém. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo de Deus permaneça conosco. Nós dizemos amém. Deus abençoe.